Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 119. Nós chegamos agora ao Salmo 119, versículo 113. Salmo 119, versículo 113. Nós vamos ler do 113 até o versículo de número 120. Salmo de número 119, 113 até o 120. Rejeito os que vacilam, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e escudo, espero na tua palavra. Longe de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Deus. Ampara-me conforme tua palavra, para que eu viva, e não permitas que eu seja envergonhado por causa da minha esperança. Sustenta-me, serei salvo, e sempre respeitarei teus decretos. Desprezas todos os que se desviam dos teus decretos, pois a astúcia deles é falsidade. Como se fossem escória, lanças fora todos os ímpios da terra. Amo os teus testemunhos. Tremo de temor por ti e tenho medo dos teus juízos. Obrigado, Senhor, mais essa manhã aqui o Senhor nos reúne como teu povo, como tua igreja, como povo teu. O Senhor que já recebeu os nossos louvores, o Senhor que já ouviu as nossas orações, o Senhor se digne também de falar conosco a tua palavra, a tua porção preparada para essa manhã, o teu maná, que haja lugar para a tua semente santa, em cada mente, em cada coração, e que ela produza o fruto pelo qual foi enviada, fruto de salvação. Essa é a nossa oração para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você já está cansado do Salmo 119? Talvez você comece a ficar cansado, cansada, devido à extensão do Salmo. De fato, é o Salmo mais longo da Bíblia, dividido em 22 estrofes, como se fosse um abecedário, cada uma destas passagens, começando por uma letra do alfabeto hebraico, 22 letras. O exemplo começa com a letra hebraica Samek. Então, é um salmo extenso, mas talvez a gente se canse, não tanto pela extensão, mas pela repetição. É um salmo que, em cada passagem, vai repetindo alguns temas que são comuns a todo o salmo em si. Por exemplo, nesse salmo que lemos, alguns temas que já vimos em outras passagens, eles voltam a serem repetidos pelo salmista, como o amor e o prazer que ele possui pela lei, pela palavra de Deus. No versículo de número 113, ele diz: rejeito os que vacilam, mas amo a tua lei. Volta nesse salmo, nesse trecho do salmo, o tema a respeito dos ímpios, que trazem sofrimento, trazem confrontação, desgaste. Ele chama aqui esses ímpios de malfeitores. Verso de número 115, longe de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Deus. E volta também o tema a respeito da convicção que, apesar das lutas do justo, da oposição que ele sofre, dos ímpios, ele é vivificado, ele é fortalecido pela palavra do
próprio Deus, no versículo de 116, ele vai afirmar: ampara-me, conforme a tua palavra, para que eu viva, e não permitas que eu seja envergonhado. Temas que nós já vimos, nós já ouvimos no decorrer da leitura, da meditação, do estudo nesse Salmo de número 119. A pergunta, irmãos, que fica para nós nessa manhã é: por que tanta repetição? Por que Deus insiste conosco em relação a alguns assuntos? Volta e meia vem o assunto de novo. Qual é o propósito de Deus? Será que esse é apenas um artifício literário que o salmista usa? Ou há de fato algum propósito maior? Qual é o propósito de Deus para conosco quando Ele usa da repetição? E fala uma vez, e fala outra vez, e fala ainda outra vez. Que propósito Deus tem em nos repetir alguns temas recorrentemente? Então, irmãos, Deus repete a sua palavra para conosco, não apenas uma vez, nem duas, mas em algumas fases e momentos da vida, muitas vezes, primeiro por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa dureza de coração. Certa vez, Jesus disse assim: olha, eu tenho muito a que dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora, é muito para vocês agora. Outra vez, o evangelista vai dizer que os discípulos não conseguiam entender as ações de Jesus, os sinais, porque o coração deles estava endurecido. Isso ficou muito claro com a morte dele na cruz. Por mais que Jesus falasse que ele ia morrer, por mais que ele dissesse que ele ia ser nas mãos das autoridades, o coração deles estava tão endurecido, tão obstinado com a ideia de um Messias, guerreiro, vencedor, que ia depor o Império Romano, que eles não entenderam nada. Mesmo depois da morte, da sua ressurreição, eles estavam lá chorando, não entendendo. E quando Jesus encontra com dois deles e diz: por que vocês estão tão tristes? Ah, é porque a gente pensava que ele seria o libertador de Israel. Quer dizer, 3 anos com eles, falando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, e não entenderam. E aí Jesus lamenta dizendo: ó nécios e tardios de coração em crer em tudo que os profetas disseram. Então, se tem uma coisa que atrapalha a gente ouvir Deus, é a obstinação do nosso coração. A gente coloca uma coisa na cabeça e ninguém tira. O autor de Hebreus, ele vai dizer: de fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo. Ou seja, mais uma vez, os princípios elementares da palavra de Deus. E, de fato, Deus, no Antigo Testamento, por exemplo, enviou profetas e mais profetas para levar ao povo sempre a mesma mensagem. Eram advertências contra a idolatria, mas eram advertências também contra as injustiças, as opressões que acontecia no meio do próprio povo de Deus. Ora esse povo ouvia, na maioria das vezes não ouvia, até que veio o cativeiro. Porque Deus não repete várias vezes a mesma palavra para conosco para corrigir. Mas preste atenção. Deus vai repetindo com você a mesma palavra, o mesmo assunto, para prevenção.
para que não chegue o dia da ruína. Então, a pergunta que eu te faço é: o que Deus tem falado com você? Com você? Não só uma vez, mas repetidamente. Ele tem falado com você. Você abre a Bíblia, está lá o assunto. Você vem à igreja, é pregado sobre o assunto. Você está numa roda de irmãos, surge o assunto de novo, o assunto vem à tona. Você consegue identificar? Se sim, então se lembre do que o Senhor diz em Hebreus 3, 7 a 8. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Não endureça o seu coração. Às vezes você fica obstinado num caminho, obstinado com o objetivo. Deus falando com você: não é por aí. Existe outro caminho. Existem outras bênçãos que eu tenho para te dar. Não insista naquilo que eu sei, não vai ser o melhor para você. Então, por isso que Deus repete, na esperança de quebrantar o nosso coração obstinado. Mas segundo, Deus muitas vezes insiste conosco em um tema, em um assunto, em uma palavra, porque tem coisas que a gente só aprende com a repetição mesmo. Não é assim, por exemplo, nos ensaios musicais, e repete uma, e repete duas, e repete três, até que fica bom. Tinha um pastor que dizia assim que a repetição é de... Tem coisas que a gente aprende pelo repetir, pelo repetir, pelo repetir. Deus usou esse método da repetição com o seu povo, por exemplo, quando estabeleceu festas fixas. O povo hebreu tinha um calendário de festas fixas durante todo o ano, cujo propósito era relembrar fatos, era relembrar lições que precisavam ser lembradas de tempos em tempos. Por exemplo, a festa da Páscoa, que deveria ser comemorada para que o povo se lembrasse como foi escravo e liberto do Egito, porque senão esquecia. Sabe aquela história, o fulano esqueceu de onde veio? Então, para que isso não acontecesse, festa da Páscoa, festa das cabanas, para o povo nunca se esquecer que um dia morou em cabana, no deserto, o povo nômade. Antes de entrar em Canaã e desfrutar da riqueza da terra, foi nômade no deserto, não se esquecesse desse passado. A festa das colheitas, que inclusive se tornou a festa do Pentecostes, que no calendário cristão, hoje é dia de Pentecostes. Mas era a festa da colheita, para que o povo se lembrasse de quem o abençoava, quem lhe provia a mesa, lhes deixava a mesa farta, lhes trazia alegria ao coração. O povo precisava se lembrar. Hoje tem igrejas que têm um calendário litúrgico, que cada domingo é lembrado algum fato da história da salvação, alguns ensinos elementares que precisam ser repetidos, calendários de 1, 2, 3 anos. Nós não temos. São dos nossos pecados, são verdades que de tempos em tempos precisam ser retomadas, relembradas, não deixar que caiam no esquecimento. O Senhor, inclusive, ensinou os pais a usarem esse método com os filhos, por exemplo, Deuteronômio 6, 6 a 7, e estas palavras que hoje te ordeno, as ensinarás a teus filhos
e delas falarás. Uma vez só tá bom, eles já aprendem. Sei. E delas falarás sentado em casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas portas. Sabe aquela ideia do água mole em pedra dura? Então tem coisas que a gente ouve hoje e a gente só vai compreender amanhã. É daqui um ano. Daqui anos. Mas o fato de ir sendo repetido, chega uma hora que os olhos se abrem. E a gente diz assim, puxa, agora eu entendi. Agora eu compreendi. Antes eu sabia disso porque eu ouvi falar, mas agora fez sentido. Ganhou solidez, espaço, densidade no meu coração. Agora eu experimentei essa verdade de fato. Então, irmãos, não diga mais, mas eu já ouvi isso 1000 vezes. Se você está ouvindo a 1000ª, é porque você ainda precisa. A Bíblia vai dizer, lá em 1 Coríntios 8:3, se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, se você olha para um assunto e diz, não, isso aí eu já sei, é porque, na verdade, não sabe. Ou, pelo menos, não sabe como deveria saber. Até porque, quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe. Nunca mais diga assim, mas eu já falei isso muitas vezes para você. Diga mais uma. Mas com a mesma paciência e longanimidade que Deus trata você. Quantas vezes Deus pacientemente falou e tratou você? É como vai dizer assim o Paulo em Filipenses 3:1, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Então, Deus nos repete temas, assuntos, por causa da nossa fraqueza, da nossa obstinação. Deus nos repete, porque a gente aprende muita coisa, ouvindo muitas vezes mesmo, não é na primeira vez que aprender. E Deus paciência de continuar tratando os mesmos assuntos conosco, para que a gente não se desvie ou para que a gente volte para o caminho. Por exemplo, Abraão, ele recebe de Deus a promessa que vai ser pai com 75 anos. Mas essa promessa só vai cumprir-se quando ele já tem 100 anos. Ou seja, 25 anos de espera. Não é que Deus prometeu agora e se cumpriu no ano que vem. Se cumpriu depois de 25 anos. E de tempos em tempos, Deus visitou Abraão para lhe reafirmar a mesma promessa, para fortalecer a fé do pai da fé. Com Paulo foi a mesma coisa. O Senhor havia revelado com quantos sofrimentos ele levaria o seu nome aos gentios e aos reis. E num momento de maior crise, Deus aparece para ele e diz, não temas, Paulo, porque você vai levar o meu nome, você tem que testemunhar de mim a César. Esse salmista aqui, ele vai dizer logo no começo,
rejeita os que vacilam, e vacila aqui no sentido aqueles que se desviam, aqueles que uma hora estão cá, outra hora estão lá, tem o coração dividido, uma hora crê, outra hora não crê, uma hora está firme, outra hora não está firme, uma hora está animado, já está desanimado de novo. Uma hora jura que vai amar Jesus para sempre e seguir, daqui a pouco já está seguindo. Fica para lá e para cá. E ele vai dizer, inclusive, no versículo 118, desprezas todos os que se desviam dos teus decretos, mas ele mesmo sabe que está sujeito a essa tentação. Por isso, ele clama no versículo 117, sustenta-me, eu não consigo, eu não permaneço sozinho, eu preciso que o Senhor me sustente, senão eu me desvio também. Senão eu caio também, sustenta-me e serei salvo. E sempre respeitarei os teus decretos. Ou seja, se até os grandes homens de Deus reconhecessem, nós seríamos diferentes. Quantas vezes nós não precisamos ouvir Mateus 28, 20, em que Jesus promete, eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Quantas vezes, irmãos, nós não precisamos ouvir isso? Eu creio que muitos dias, se não todos os dias. Eu estou com você, eu não vou te abandonar. Nos bons dias, nos maus dias, nas provações, eu estou convosco todos os dias. Quantas vezes não vamos precisar ouvir o Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. É Ele que me sustenta, é Ele que me guarda. O Senhor é o meu pastor, por isso, nada me faltará. Jesus mesmo vai dizer assim aos seus discípulos, olha, quando eu enviei vocês de 2 em 2 e disse para não levar bordão, não levar moeda, não levar nada, faltou alguma coisa? Não, não faltou. Então quantas vezes a gente não precisa ouvir isso? Quantas vezes a gente não precisa ouvir Jesus nos dizendo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, comer, beber, vestir, vos serão acrescentadas, porque vocês têm um Pai Celeste que sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Quantas vezes não precisamos ouvir isso? Todas as vezes que formos tentados a nos desviar a qualquer outra coisa como o nosso sustento, todas as vezes que formos tentados a crer que é outra coisa que nos sustenta, senão o Senhor, precisamos ouvir dele, busque em primeiro lugar o meu reino, a justiça do reino, e se tranquilize, porque correr atrás do que comer, do que beber, do que vestir, essas coisas são os gentios que correm atrás. Mas o meu Pai Celestial, que alimenta os pássaros, que veste as flores, Ele sabe que vocês precisam de todas elas. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor o nosso pastor. Então, irmãos, é por isso que é tão importante, semanalmente, nós nos reunirmos como igreja. Por quê? Porque a gente vai para a semana, e aí a gente começa a ver coisas, a gente começa a ouvir coisas, e sem querer essas coisas vão entrando no nosso coração, vão endurecendo o nosso coração, vão fazendo a nossa cabeça, vão desviando os nossos pés, ainda de que forma imperceptível, milimetricamente, mas aí o Espírito Santo de novo nos reúne, de novo sopra sobre nós, de novo
fala conosco, verdades que precisam ser novamente trazidas à mente. E aí então, ou voltamos para o caminho, ou ganhamos ânimo para permanecer nele. É assim. É simples assim. Um pastor mais novo perguntou para um pastor já aposentado: o que o senhor, se começasse hoje o seu ministério, faria de diferente? E o pastor aposentado disse: eu repetiria mais alguns sermões. Interessante. Não tem aí o vale a pena ver de novo? Na igreja tem o vale a pena ouvir de novo. A gente precisa ouvir, e de novo, e de novo. Por isso o Shema de Israel dizia: ouve, 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 ó Israel. De tempos em tempos, a repetição da lei, de tempos em tempos, as mesmas histórias. Eu encontrei, ou melhor, li hoje um pensamento que foi compartilhado num grupo, eu achei interessante, que diz assim: quem te ama jamais te abandonará, mesmo que tenha 100 razões de desistir de você, pois sempre encontrará uma razão para persistir. De fato, esse é um dos motivos pelo qual Deus, de novo e de novo, nos fala as mesmas coisas. Então, eu já te perguntei, o que Deus já falou e tem falado com você repetidas vezes. Repetidas vezes. E fala aqui, e fala de novo, e fala mais uma vez. Mas agora eu te pergunto, o que você precisa que Deus fale com você mais uma vez? O que você precisa ouvir do Senhor? Você já ouviu, mas você precisa ouvir de novo. Você está igual Gideão, já ouviu que Deus é presente, que Ele vai ser com você, que Ele vai conceder vitória, mas no meio do caminho a fé começa a fraquejar e o Senhor precisa dizer novamente, novamente, novamente. O que Deus precisa? O que você gostaria, precisa que Deus fale com você mais uma vez? Porque ainda que Deus tenha falado muitas vezes, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou pedir que Deus fale mais uma, e mais uma. E mais uma, para o seu bem e para a glória dele. Amém.